Estou de volta mais uma vez e dessa vez para falar para vocês um pouquinho sobre o Web 2.0. Essa ainda é uma videoaula da nossa competência 1 e a gente nessa competência, só retomando, visa compreender os sistemas e aplicativos como ferramentas que auxiliam nos processos de ensino e aprendizagem. Bom, para a gente falar um pouquinho sobre o Web 2.0, talvez você tenha lido no caderno e tenha se perguntado, mas como essa Web 2.0 funciona na prática? O que ela tem de diferente da Web 1.0 e o que seria de fato essa Web e a relação entre as pessoas e as tecnologias? Bom, primeiro eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre a Web 1.0. Quando nós acessamos algum portal de notícias, algum site de entretenimento, a gente tem um conteúdo que é mais ou menos pronto, ele está lá acabado, foi feito e editado por alguém, e a gente vai acessar aquele conteúdo e fazer a leitura daquele material. Essa é a única função que nós temos, a função de espectador. Então a gente vai ler um material que é produzido por alguém e não tem a possibilidade de alterá-lo. Na Web 2.0 a gente vai ter uma característica um pouco diferente. Nós temos plataformas específicas, sites específicos, em que o usuário ele pode não só assistir como telespectador, ver ou ler, como ele pode modificar aquele material que foi produzido. E aí talvez você esteja se questionando, mas como a gente iria garantir a veracidade de um conteúdo se ele é produzido por várias pessoas? Bom, para que a gente possa pensar um pouquinho, você com certeza já acessou a Wikipédia, que é aquela enciclopédia online em que você encontra alguns conteúdos, alguns conceitos de coisas do dia a dia. Então, se você quer saber sobre bacias geográficas, você pode escrever lá no Wikipédia e você vai achar um conceito para bacias geográficas. O conceito que está lá, necessariamente não foi feito por uma única pessoa. Várias pessoas puderam entrar, acessar e alterar aquilo ali. O que isso traz de diferente para a gente? Na Web 2.0, o usuário ele também é coautor do próprio conteúdo. Então, ele dá uma autonomia àquela pessoa que antigamente estava só como um telespectador, ele passa a ser sujeito da produção desse conhecimento. Então, por exemplo, a gente vai ter ferramentas na Web 2.0, como o Google Docs, que vocês vão ver na videoaula da nossa competência número 2, e é um tipo de plataforma em que você pode fazer colaborativamente com outro sujeito um texto, um artigo científico, que necessariamente nem você e nem ele precisam estar no mesmo tempo ou no mesmo espaço. Mas vocês estarão usando a mesma plataforma, o mesmo documento e poderão alterar tanto simultaneamente quanto em tempos diferentes. Assim, vocês não precisam mais utilizar aquela velha e tradicional forma de uso, em que você vai lá e digita no Word todo o trabalho, anexa no e-mail, manda para alguém, que altera, anexa de novo, manda para você. Ambos podem estar conectados ao mesmo tempo, fazendo no mesmo documento, e tanto você visualiza as alterações que ele fez, como ele visualiza as suas. Mas e aí, quais são os conceitos, quais são as características, o que de fato é fundamental nesse Web 2.0? Bom, para que a gente possa chamar de Web 2.0, a gente precisa ter algumas características que são, por exemplo, a coautoria. Então, eu não sou autora exclusiva de um material, vou produzir ele junto com outras pessoas que vão interagir junto com esse material, vão interagir comigo, seja no chat lá na plataforma, ou seja dentro do próprio documento. A gente vai ter as possibilidades de compartilhamento, isso não vai ficar parado, estanque, alguém vai poder socializar e compartilhar aquilo. E a colaboração, que é uma das características principais. Significa dizer que você não faz nada sozinho, você vai fazer isso com mais alguém. Então, essa colaboração, a coautoria e esse compartilhamento dentro de uma sala de aula, imagine o quão rico seriam esses processos de ensino e aprendizagem. O estudante ele não seria mais passivo, ele não apenas escutaria o que está ali, ele iria produzir junto com os colegas, junto com os professores, outras formas de aprender. A gente viu um pouco sobre isso lá no caderno e vocês podem retomar a leitura disso. E essas são possibilidades que a gente pode explorar um pouco mais para entender sobre o Web 2.0. Mas eu trago também um conceito aqui de Tim O'Reilly, quando ele fala que a Web 2.0 é a mudança para uma internet como plataforma, ou seja, não é um espaço parado, fixo, você vai poder alterar, mexer. Entre outras, a regra mais importante é desenvolver aplicativos que aproveitem o efeito da rede para tornar melhor quanto mais usado pelos usuários. Então são plataformas que a partir do tempo elas vão sendo aprimoradas, porque os usuários vão fazendo utilização daquilo e sinalizando que aquilo ali precisa ser aprimorado.
e de toda forma é um processo de construção colaborativa de conhecimentos. Então, à medida em que você tira o protagonismo de um único sujeito e você socializa isso com outros, a gente vai ter uma interação e uma colaboração muito mais legal. Então, a gente vai ter aí ambientes virtuais colaborativos, plataformas colaborativas e alunos interagindo entre eles sem necessariamente estarem no mesmo espaço. Se vocês querem saber um pouquinho mais, eu vou também deixar a dica de um outro livro, que é esse aqui, Web 2.0 e Redes Sociais, que é de João Matar. Esse livro ele vai trazer um pouquinho sobre essas relações que se configuram nos espaços da Web 2.0 e também nas redes sociais, como um espaço de interação e de colaboração e com certeza também de compartilhamento. Bom, essa foi a nossa videoaula de hoje e muito obrigada.